Capítulo 14: O funcionamento da mente e as bases da gestão emocional. Nossa memória. O eu e o fenômeno RAM, os limites para a gestão da emoção. Somos condenados a ser livres, tal como defendia o existencialista Jean-Paul Sartre? Sartre foi um brilhante pensador do comportamento humano, mas não teve a oportunidade de estudar a gestão da emoção, o processo de construção de pensamentos e seu sofisticado registro. Se tivesse estudado, ficaria perplexo com as armadilhas mentais. Você tem liberdade de ir e vir, de decidir ser sequestrado pelo tédio ou explorar o novo, de ter uma religião ou de ser ateu, de constituir uma família ou apreciar a solidão, de se expressar ou se omitir, de postular-se como um Deus acabado ou colocar-se como um eterno aprendiz. Parecemos tão livres, mas somos de fato? Diante do cardápio da liberdade, temos muitas opções, mas precisamos saber que na base do funcionamento da mente jamais seremos plenamente livres. Só há liberdade dentro de certos limites. Por exemplo, você não tem liberdade de querer ou não que uma história seja arquivada em seu córtex cerebral, e muito menos de deletá-la ou de apagá-la. Quem estudar os bastidores da construção do pensamento à luz da teoria da inteligência multifocal entenderá claramente e convictamente que o eu, que representa a consciência crítica e a capacidade de escolha, não consegue impedir o registro dos pensamentos e emoções, nem apagar o lixo psíquico que já foi arquivado. Os processos de arquivamento no cérebro são inconscientes e involuntários, e só podem ser deletados através de injúria física, como um acidente vascular cerebral, um trauma craniano. Ao analisar meus pacientes, em milhares de sessões de psicoterapia e consultas psiquiátricas, bem como ao avaliar o movimento dos construtores de minha própria mente, me convenci de que o registro dos pensamentos, sejam lúcidos ou estúpidos, e das emoções, sejam elas prazerosas ou dolorosas, não depende da vontade consciente do eu. É, portanto, um processo automático e involuntário, realizado por um fenômeno inconsciente que, como já vimos, chamei de RAM. Somente esse fenômeno é capaz de mudar quase tudo o que pensamos sobre nossa espécie. Se você gosta de alguém ou se não gosta de alguém, esse provavelmente irá dormir com você. É alta a chance de ele ser registrado em sua memória como uma janela traumática poderosa, killer duplo P. As relações sociais são tão complexas que frequentemente produzem injúrias, calúnias, decepções, e a maneira mais eficiente de trazer um desafeto para a nossa convivência diária é querer anulá-lo de nossa história. Cada vez que pensar nele, você estimulará uma nova ação do fenômeno RAM, que o registrará de novo, formando um conjunto de janelas killer, um núcleo traumático na habitação do eu. Nós adoecemos não apenas pelo trauma original, como Freud imaginava, mas principalmente pela retroalimentação do trauma. Você não tem o poder de evitar o registro das experiências traumáticas, portanto, não está condenado a ser livre, como Sartre pensava, nem a ser autônomo, como Paulo Freire sonhava. Porém, tem o poder de decidir nutri-las ou não. Você não tem o poder de evitar alguns inimigos, contudo, tem o poder de encorpá-los ou emagrecê-los, torná-los monstros ou simples seres humanos que o feriram porque são pessoas feridas. Um algoz ou carrasco pode machucar um ser humano por meio de abusos, abandono, privações, mas a construção de um núcleo de habitação do eu só ocorre se o eu for passivo em vez de atuar como gestor de emoção. Uma das mais importantes ferramentas da gestão da emoção é saber que o trauma primordial, a primeira janela killer, depende do algoz. Entretanto, as demais dependem da omissão ou permissão do eu. Como a educação clássica não treina o eu para ser gestor da mente humana, centenas de milhões de pessoas adoecem psiquicamente. Suicídios são cometidos, assassinatos são promovidos, mágoas cultivadas, trilhões de dólares são gastos em consequência de acidentes de trabalho, baixa produtividade, conflitos socioprofissionais, absenteísmo, tratamentos médicos, tudo por conta da deficiência da gestão emocional do eu. E isso sem contar o débito mais importante,
o sofrimento humano de crianças e adultos. Não reclame da ação do fenômeno RAM. Você pode achar péssima a falta de liberdade de ter ou não uma história, mas sem a colcha de retalhos dessa história arquivada no córtex cerebral, você não teria consciência existencial, não saberia quem é, não teria uma personalidade ou uma identidade. Seria apenas um zumbi, incapaz de fazer escolhas conscientes. Todos os dias, o fenômeno RAM imprime na memória milhares de imagens mentais, pensamentos, emoções e informações. São milhões de estímulos anuais. A única possibilidade de impedir a ação desse fenômeno é desviar o foco do sistema sensorial, tapar os ouvidos, fechar os olhos ou sair de cena. No entanto, não dá para fugir da realidade social. Não é possível mudar de planeta nem viver completamente isolado. Os eremitas podem escapar do teatro social, mas não do teatro psíquico. Podem fugir de desafetos sociais, mas não dos inimigos construídos em sua mente. Imagine que você tivesse a liberdade de deletar os arquivos registrados de sua memória. Quem você deletaria? Talvez deletasse uma pessoa que o traiu, alguém que o ofendeu, um ser humano que te caluniou. Aparentemente, isso seria ótimo. Você poderia aproveitar o ensejo e apagar seus medos, manias e conflitos. Mas pense um pouco mais. Se você tem um parceiro, por mais que seja apaixonado por ele, cedo ou tarde sofrerá uma decepção e nesse momento ficará tentado a deletá-lo. Se seu eu fosse eficiente em frações de segundo, esse parceiro deixaria de existir para você. Tornar-se-ia um completo desconhecido após o assassinato existencial. Você dormiria ao lado dele e, ao acordar, levaria um susto, pois não o reconheceria. Quantos jovens, depois de uma briga com um namorado, não teriam vontade de virar a página? Você percebe a responsabilidade seríssima se o eu pudesse decidir apagar ou não esses arquivos? Você gostaria de ter a liberdade de, num piscar de olhos, apagar milhões de dados que tecem os outros em você? Creio que nem Sartre gostaria de ter tal liberdade. Pense em seus filhos. Filhos são uma poesia na vida dos pais. Encantam, inspiram, fazem borbulhar a emoção, contudo, em alguns momentos dão imensas dores de cabeça. Além disso, não reconhecem que muitas vezes os pais deixam de dormir para que eles durmam bem, que adiam os próprios sonhos para que eles sonhem e não se curvam em agradecimento. Talvez nesses lampejos, alguns pais, se tivessem a liberdade plena de deletar a memória, apagassem seus filhos de sua história. Nesse caso, não os matariam fisicamente, mas assassinariam os milhões de experiências construídas na relação. Você poderia dizer: eu jamais faria isso, jamais deletaria meus filhos em circunstância alguma. Todavia, se você conhecesse intimamente os solos do inconsciente, em especial a mais penetrante de todas as síndromes, a síndrome do circuito fechado da memória, entenderia que não há heróis. Em alguns momentos, mesmo as pessoas mais lúcidas abortam sua coerência, mesmo as pessoas mais calmas são golpeadas pela ansiedade. Quando descobri essa síndrome, meus olhos se abriram e passei a entender por que, apesar de saber que somos meros mortais, manchamos a história da humanidade com guerras, suicídios, exclusão social. Quando entramos numa janela killer, o volume de tensão é tão grande que bloqueia milhares de outras janelas. O eu de ter acesso a milhões de dados para construir cadeias de pensamento dialéticas, lúcidas e antidialéticas, profundas. Nesse instante, o Homo sapiens deixa de ser pensante e se torna Homo bios, instintivo, apenas um animal. A teoria da inteligência multifocal revela que, sob o ângulo da gestão da emoção, não há seres humanos perfeitos e plenamente equilibrados, a não ser que estejam em coma. Se tivéssemos essa capacidade de deletar os arquivos registrados na memória, o risco de apagar a história de quem nos é caro seria enorme, principalmente porque os íntimos são os que mais podem nos frustrar e ferir. Agora, e quanto a nós mesmos, preservaríamos nossa identidade se tivéssemos tamanha liberdade? É provável que, num momento de frustração ou decepção, nosso eu cometesse suicídio existencial. Não silenciaria nosso coração, mas poderia silenciar nossa história. Felizmente, para destruir a memória, as pessoas precisam primeiro passar pelo constrangimento de ferir o corpo. Anualmente, dezenas de milhões de pessoas pensam em morrer e não têm o ferramental para apagar seus arquivos existenciais.
Se elas soubessem que no fundo não querem se matar, mas que ao contrário têm fome e sede de viver, que o que querem é destruir a memória e não o corpo, a dor e não a vida, então a emoção poderia ser transformada nessa tempestade lúgubre em algo belo para um novo amanhecer. Elas entenderiam que o tempo da escravidão já terminou. O tempo da escravidão terminou para você? Ou você se escraviza e escraviza suas emoções? Nova era da humanidade para a prevenção da discriminação. Abraham Lincoln teve a coragem de propor mudanças na Quinta Emenda da Constituição norte-americana para libertar os escravos. Entretanto, sob a ótica da gestão da emoção, não se supera a discriminação apenas através da lei. São necessárias doses elevadas de educação, principalmente a que irriga as funções socioemocionais mais importantes, que tenho chamado aqui de não cognitivas, e fomenta a felicidade inteligente e a qualidade de vida. Vamos recordar algumas delas. Pensar antes de reagir, colocar-se no lugar do outro, expor e não impor ideias, pensar como humanidade, ser altruísta, contemplar o belo, proteger a emoção e muitas outras. A discriminação continuou, apesar de ter sido banida pela lei. Se eu tivesse vivido nos tempos desse magno presidente norte-americano e sido um de seus assessores, teria-lhe mostrado a teoria das janelas da memória e o sequestro do eu de boa parte dos norte-americanos daquele tempo, pelas janelas traumáticas que continham a discriminação. Diria a ele que é impossível deletar traumas psicossociais com a lei. Defenderia ainda que a constituição de um país, por mais justa que seja, não reedita o inconsciente coletivo. As sequelas da memória social existem. Comentaria a urgência de uma ampla e restrita educação que contemplasse a gestão da emoção alicerçada não no pensamento dialético e cartesiano, mas no pensamento antidialético e empático, capaz de financiar o altruísmo. Desse modo, a discriminação provavelmente teria sido debelada ainda no século XIX. Toda uma nova geração entenderia que a diferença entre negros e brancos se encontra na fina camada da cor da pele, nos níveis de melanina apenas, já que os pensamentos dialéticos e antidialéticos entram em milésimos de segundo na memória de qualquer ser humano e a constroem de forma espetacular. Como esse processo educacional não foi realizado, a discriminação não foi erradicada. 100 anos depois de Abraham Lincoln, Martin Luther King estava lutando pelos direitos civis dos negros, o direito de estudar, votar, trabalhar, frequentar lugares públicos, existir com dignidade. Quem conhece a sociedade norte-americana nota, indubitavelmente, como ela é admirável. Muitos cidadãos são justos, generosos, receptivos, mas até hoje a discriminação não foi resolvida no território da emoção de milhares deles. A discriminação é um pensamento dialético linear, simplista. Já a inclusão é um pensamento antidialético multifocal, complexo que depende de notáveis doses de educação. A discriminação existe e continuará existindo no mundo todo e de todas as formas, até que as sociedades modernas resolvam estudar sistematicamente o processo de construção de pensamentos, se deslumbrem com os fenômenos que nos tecem como Homo sapiens e extraiam dessa última fronteira da ciência as técnicas fundamentais da gestão da emoção. Entre elas, como já comentei, está a capacidade de pensar como humanidade. No entanto, a educação clássica daquele tempo, assim como a de hoje, é excessivamente cognitiva e lógica. Mesmo os países cujos alunos estão no topo do desempenho de matemática ou interpretação de texto, que fazem parte de programas internacionais de avaliação, falham em não pulverizar a formação dos jovens com as técnicas de gestão da emoção. A educação clássica está doente, formando pessoas doentes para um sistema doente. Nossa espécie sempre estará no limiar da inviabilidade, se não ensinarmos à geração mais nova os fenômenos incríveis que produzem os pensamentos. Todos os levantes e protestos que os seres humanos de cor negra fizeram na América do Norte, na América Latina, na Europa e em muitos outros lugares do mundo, ainda que legítimos e importantes, não vão resolver as mazelas existentes no inconsciente coletivo. Por quê? Porque, como vimos, não se apaga a memória, só é possível reeditá-la ou construir novas janelas paralelas e saudáveis. Na essência, não há negros ou brancos, palestinos ou judeus.
reis ou súditos, celebridades ou anônimos. Nossas diferenças culturais e religiosas, sexuais ou raciais estão na imensa base daquilo que somos, a mesma coisa. Sob o ângulo da gestão da emoção e da construção de pensamentos, estou propondo com muita humildade uma nova ferramenta de prevenção das mais diversas formas de discriminação. Sonhos, pesadelos, expectativas, ideias, pensamentos, enfim, todos os fenômenos psíquicos são construídos de um modo espetacularmente admirável dentro de cada um, denunciando que somos essencialmente seres humanos. Discriminar é uma atitude desinteligente e inumana. Enfatizar a essência humana é vital para pensar como humanidade e apaziguar os fantasmas mentais. A homofobia é desinteligente e inumana. E não apenas os heterossexuais erram muitíssimo ao discriminarem homossexuais, mas também os homossexuais por não conhecerem os fenômenos que constroem pensamentos e por exaltarem a diferença e não a grandiosa semelhança. Somos todos seres humanos, afinal. Temos a necessidade de sonhar, nos superar, reciclar conflitos, sermos acolhidos. Tais necessidades emocionais são universais. Palestinos e judeus têm diferenças religiosas, mas são ainda seres humanos. Na essência, são iguais. Quando se supervalorizam as diferenças em detrimento da semelhança, corre-se o risco de o fenômeno RAM arquivar em fração de segundos janelas traumáticas que perpetuam a discriminação e não promovem a inclusão social. Uma criança com síndrome de Down, ao construir um simples pensamento, realiza uma proeza tão grande como Einstein, quando produziu a teoria da relatividade. Einstein, tal como essa criança, não sabia como era capaz de entrar em sua memória, quase que na velocidade da luz, e resgatar as peças que constituíram suas ideias. Uma vez que entendamos minimamente o que nos torna Homo sapiens, as diferenças serão minimizadas e a inclusão social ganhará musculatura e força. A aeronave mental, o piloto eu e seus copilotos. Somos ingênuos ao não perceber os complexos copilotos que fecham o circuito da memória, em especial o gatilho da memória e a janela killer, que impedem o eu de usar os instrumentos de navegação para dirigir nossa aeronave mental. Claustrofobia, fobia social, agorafobia, tecnofobia, timidez, perdas e frustrações, bem como todas as formas de discriminação, aprisionam o eu no banco de passageiro da aeronave mental. Não sabemos como arquivamos as experiências emocionais e intelectuais saudáveis ou perturbadoras, a não ser grosseiramente especulando através de imagens cerebrais e pesquisas neurocientíficas. Os códigos que representam os dados que aprendemos e as experiências existenciais são eletrônicos ou atômicos, e os arquivos ou janelas são multifocais e se entrelaçam em rede, tudo interconectado. Talvez haja mais pontes na memória do que todas as pontes em todas as rodovias do mundo. Quando neurologistas e neurocientistas apontam, através de exames como cintilografia ou tomografia, uma região que contém emoções, como o sistema límbico ou a linguagem, como o lóbulo pré-frontal, não apontam arquivos, mas grandes áreas que contêm milhares de janelas. Toda a imagem cerebral, por mais fina e seletiva que seja, é extremamente grosseira e indica efeitos bioquímicos provenientes de reações que surgiram a partir de inumeráveis arquivos. A emoção foi determinante na construção desses arquivos, principalmente das janelas light ou killer. As janelas neutras representam a grande maioria dos arquivos mentais. Elas contêm informações secas, estímulos visuais frios e, portanto, não são impactadas pela emoção. A emoção influencia fortemente o processo de concentração e assimilação e a qualidade dos registros que estruturam a formação da personalidade, a visão de vida, a maneira de ser e interpretar. Quanto maior for o volume emocional envolvido em uma experiência, maior será a chance de ela ser aprendida, registrada privilegiadamente e resgatada posteriormente. Muitas crianças hiperativas não têm transtorno de déficit de atenção, como alguns médicos ou psicopedagogos tentam diagnosticar. Sob o ângulo da gestão da emoção, o que há é um transtorno de vinculação emocional que sintomaticamente é traduzido como déficit de concentração. Uma criança hiperativa terá uma alta concentração naquilo com que se vincular afetivamente.
Todavia, como os currículos em quase todo o mundo são universais e não individualizados, acabam sendo secos e destituídos de tempero emocional para cativar alunos, sejam estes hiperativos ou portadores da síndrome do pensamento acelerado. Exemplos da dança das janelas entre a MUC e a ME, onde as experiências são registradas. Primeiro, na memória de uso contínuo, MUC, que é a memória utilizada nas atividades diárias ou a memória consciente. As experiências com alto volume tensional são registradas como janelas traumáticas ou saudáveis no centro consciente e, a partir daí, lidas e registradas continuamente. Com o passar do tempo, à medida que não são utilizadas com frequência, elas se deslocam para a imensa periferia da memória chamada de memória existencial, a ME, inconsciente. Para que você entenda melhor esse mecanismo, dou alguns exemplos. Alguém acaba de te elogiar. Você registra na MUC. Durante a semana seguinte, esse elogio será lido diversas vezes, mas com o passar do tempo é provável que ele deixe de ser registrado. Entretanto, esse elogio não foi apagado e sim deslocado para a ME. Continuará influenciando sua personalidade, porém com menos intensidade. Outro exemplo: você acaba de dar uma conferência na qual não se saiu muito bem. Durante a preleção, não conseguiu expressar suas ideias, ficou nervoso, rubro, tropeçou nas palavras. As pessoas perceberam sua insegurança. Você registrou essa experiência traumática na MUC? Se conseguiu filtrá-la através das técnicas de gestão da emoção, você se protegeu. E ainda que ela tenha sido registrada, reeditou-a ou formou um núcleo saudável ao redor dela. Entretanto, se não conseguiu proteger sua emoção, ela foi registrada intensamente. Nesse caso, será lida com frequência, produzirá milhares de pensamentos angustiantes que serão registrados continuamente, gerando uma zona de conflito. Desse modo, esse trauma dificilmente irá para as fronteiras da ME e ficará sedimentado na MUC, perturbando seu eu. Filtrar estímulos estressantes é, acima de tudo, trabalhar os papéis da memória. A emoção determina não apenas a qualidade do registro das experiências, mas também o grau de abertura da memória. Emoções tensas podem, como vimos, fechar a área de leitura da memória, bloquear o raciocínio. Alunos brilhantes podem ter péssimo rendimento intelectual, não acessar as informações que aprenderam por terem medo de falhar ou pela cobrança excessiva dos pais na escola. Executivos eficientes podem ter grandes déficits de comunicação ao falar em público. Emoções ansiosas são carrascos da racionalidade. Emoções prazerosas podem abrir as janelas da memória, inspirar e levar a escrever poesias, pintar, ter insights e pensar em outras possibilidades. É possível não ser escravo das críticas, vítima das injustiças, amordaçado pelas pressões, encarcerado pelos traumas. Para isso, é preciso aprender a gerir a emoção,